Boa noite. Hoje é dia 29 de janeiro de 2018, segunda-feira. Ano passado, em 2017, em agosto, eu soltei para vocês um áudio falando da amiga Valéria Palmieri, da cidade de Santos. O que aconteceu com ela depois que ela correu uma ultra. E ela é de Santos e eu estou aproveitando que ela está aqui no Rio. E agora vai ser o depoimento dela ao vivo, para vocês sentirem e não dar mole, hein? Vamos lá falar com ela agora. E aí, Valéria, o que você tem a dizer? Vai ao vivo e a cores. Simbora, vamos prestar esse depoimento para Jorge Cerqueira, o homem a ser batido, atrás dessa lente que vos fala, para nossa página querida, Ultramaratonistas do Brasil, e também para o teu blog. É um grande prazer estar participando. E vou dividir com vocês o acontecido comigo. Vocês corredores e vocês ultramaratonistas. Turma, nós somos expostos a tudo que pode acontecer na vida em termos de problemas, em termos de depreciação, em termos de saúde. Nós somos alvos, basta estar vivo, certo? E comigo aconteceu muito recentemente um grave problema que quase me levou a óbito. Aliás, chegou a levar e eu fui ressuscitada. Eu sou formada em Educação Física, desde 89, atuei junto a diversas academias na Baixada Santista por muito tempo, até me apaixonar pela corrida, o que vou estar contando posteriormente a vocês. E me tornei, enfim, muito recentemente, tem 1 ano e meio, me tornei ultramaratonista. Me apaixonei por isso, fiz um total, dentro de 1 ano e meio, de 6 provas, onde consegui 5 pódios em geral e 1 de categoria. Justamente é deste que eu quero falar, porque foi quando eu estava com pneumonia e não estava sabendo. O intuito desse depoimento para você que me ouve, é que você não marque bobeira, não marque toca com a sua saúde. Alimente-se, hidrate-se e muito cuidado com o tempo ruim que pode te surpreender num treino ou numa prova. Você já está ali, está dando o seu melhor. Ótimo. Terminou, finalizou teu treino puxado, tua prova puxada. Se enxuga, seca. Não fique muito tempo com a camisa molhada. Isso não é interessante. E aconteceu comigo. Claro, pneumonia você pega no ar. Você está vivo, você está exposto. E aconteceu comigo. Mas isso pode acontecer. E se você pode prevenir, faça isso. Comigo aconteceu o seguinte, minha gente. Vou contar rapidamente o susto que eu passei. Ano passado, em torno de maio, final de abril, maio, eu estava apresentando uma tosse muito chata, muito enjoada, aquele insistente. Achei que estava gripando. Estou resfriando, tá tudo certo. E em junho, mês seguinte, eu estava inscrita para a prova de Morungaba, 50 quilômetros. Enfim, treinando, correndo, sentindo um pouco de falta de ar e uma tosse que não me deixava. Achei que não tinha problema algum. Estou inscrita, simbora. Fui eu, papai, daqui a pouco vai estar falando com vocês, Fábio. Participei, fiz a prova e em 2 momentos muito graves da prova de subidas íngremes, quem já fez Morungaba sabe do que eu estou falando, é subida assim pra louco, insana, de joelhinho batendo no queixo. E eu senti uma falta de ar assustadora, aterradora. E papai me puxando, Fábio me puxando, indo. Enfim, finalizei com muita dificuldade essa prova. Demorei até além do tempo que eu previa que fosse terminar. Ainda assim consegui a 3ª colocação. Voltei para Santos e meu quadro se agravou. Eu tossia, insistia, comecei a apresentar febre, tremores, falta de apetite. E eu não sou o tipo de pessoa que fica de cama. Não sou. Eu sou daquelas de, se tiver que trabalhar, eu vou trabalhar doente, febril, mas eu levanto. Se eu deitei, alguma coisa está errada comigo. E minha irmã percebeu. Porque você não percebe, acha que é uma gripe agravante.
E eu comecei a apresentar muita febre. Fui parar no pronto-socorro. Enfim, me deram inalação ou nebulização, como alguns de vocês podem conhecer. E medicação via oral. Voltei para casa. Piora, e um quadro de piora, volta para o PS. Novamente, nova medicação via oral, e novas medicações, e nova nebulização, e nada de melhorar. Volta para o PS. Tiraram a minha chapa, pneumonia. Fiquei 24 horas internada, num quadro crítico. Já estava com oxigênio já ligado. Piorando, precisei ser transferida e fui para a UTI. No dia seguinte fui para um hospital em Santos, conhecido, o Hospital da Beneficência Portuguesa. Lá fui eu. Ao chegar, Fábio chegou ainda a me visitar, consegui falar vagamente com ele, me assustei porque vi o povo de máscara e gorro e luvas e avental, eu falei, cara, lascou, o que eu tenho que posso estar passando para esse povo? E, na verdade, as enfermeiras me explicaram que a proteção era para mim, porque eles estavam vindo da rua. E era eu quem estava vulnerável. Falei com ele, me despedi e só me recordo da falta de ar absurda. O que eu vou contar para vocês agora, daqui para frente, são relatos da minha irmã. E vocês vão ter fotos, às quais o Jorge teve acesso e vai estar postando alguma para vocês verem como não foi brincadeira o que eu passei. Eu apresentei um grave quadro de dispneia e só me recordo dos olhos rodando, abrindo. Você não queira saber o que é a falta de ar. Não queira saber. Não queira saber. É uma das piores coisas que pode existir. Soube que veio um enfermeiro e me aplicou um sedativo fortíssimo, que eu apaguei e eu já fui entubada. Dali, eu fui para a UTI. Uma junta médica correndo e ninguém sabia o que era, por que eu não reagia, e cuida disso, e tira exame disso, exame daquilo, e os rins pararam. E os pulmões foram a 6% de funcionamento. E o coração parou. Eu fui ressuscitada. Eu tomei 15 bolsas de sangue e ninguém sabia a fonte daquilo. Que tipo de pneumonia era aquela? Enfim, reuniram a minha família e depois de muitos exames descobriram que eu tive pneumonia bacteriana. Gravíssimo. Isso leva à morte. Enfim, eles reuniram minha família e falaram, olha, fizemos tudo, não há mais nada a se fazer. Ela tem 72 horas para voltar. Enfim, passaram-se os dias, passaram-se as 72 horas, passaram-se 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 dias, 12 dias. No 14º dia, juntaram a minha família, que já estava ligando para a USAM, providenciando serviços funerários, meus amigos todos que foram irmãos, nascidos de laços de amor e que não são laços de sangue comigo, presentes comigo. Fábio tendo só noções de tudo que acontecia através da minha irmã, porque ele trabalha, ele estava no Rio e eu em Santos. Enfim, não havia mais nada a se fazer. Os médicos falaram para minha família que iam tirar os tubos porque a traqueia já estava prejudicada e não havia o que se fazer, já acreditando que eu tinha me despedido. E meus amigos corredores, já bolando funerais e corbeles e tal. Isso eu quero que vocês guardem. Quem dita os dias de vocês e programa os dias sobre a terra de vocês, este ser supremo, que tudo pode e que é o grande criador da grande sacada da vida, nos assiste neste momento. Deus dita os dias da tua vida e Ele é o dono da última palavra. Ao tirarem os tubos, eu abri os olhos. 14 dias. 14 dias eu tinha 72 horas. Enfim, ninguém sabia o que fazer, isso tudo eu estou contando para vocês porque soube pela minha irmã.
levaram a notícia para minha família e meu corpo voltou. Com 16 dias eu já pensava, raciocinava, movia os olhos, movia alguma coisa das mãos, e aí eu fui lembrar de olhar para mim. Bom, eu tinha passado 1 mês e meio só no soro. Eu estava com menos de 40 quilos. Eu não me movimentava, eu não sentava sozinha, eu não me alimentava sozinha, eu estava só no soro. Mas a minha melhora foi tão rápida quanto foi a minha piora quando eu apresentei aquele quadro de dispneia, aonde fui internada às pressas e aonde cheguei a esse quadro. A minha melhora foi assim, foi rápida, foi rápida. Enfim, fui recobrando, fui voltando, e um dos meus amigos, chamado Vitorino, chegou lá e falou, no momento em que todos acreditavam que eu ia morrer, ele falou, ela vai sair daqui sobre os pés dela e andando. Enfim, eu me recuperei, os médicos me salvaram com a graça de Deus, mas entendam isso. Uma coisa eu quero dizer para vocês. Primeiro de tudo, eu estar viva foi o poder de Deus na minha vida. Haviam grupos de oração orando por mim. E o meu caso foi de óbito. E segundo, o meu histórico atlético. Eu treino desde 81, ininterruptamente. Eu fiz vôlei, eu fiz basquete, eu vivi socada em academia porque sou formada em educação física, como falei para vocês, dei muitos anos de aula, até me apaixonar pela corrida. Então, não abra mão daquilo que pode salvar a sua vida, o seu bem-estar físico, espiritual e físico. Essa é a sua parte. A parte de Deus é mover aonde você não pode alcançar. A sua parte é fazer aquilo que é possível. Sendo assim, Deus me deu a graça de voltar para a vida, de estar com a minha filha, de estar com o homem que eu amo, de estar com meus familiares e amigos e ser esse milagre vivo que vos fala. Presto esse depoimento com grande alegria para que vocês tenham isso em mente. Deus dita o poder, a ordem dos seus dias. Ele e mais ninguém. A sua parte é se preservar, se nutrir, se orientar e fazer boas escolhas. Faça boas escolhas para você em toda a sua vida, porque você colhe os frutos disso, assim como eu estou colhendo. Já estou liberada para caminhar, já tive 5 meses de alta, em 1 mês de alta eu já estava no meu peso e eu saí daquele hospital em pé. A mulher que estava desenganada, a ultramaratonista que todos os amigos estavam lamentando a morte, saí sobre os meus pés, em pé. Eu não adiei nenhum dos meus sonhos. Estamos marcando casamento, eu vou praticar vocês logo, logo, assim que estiverem sabendo. Aliás, um dos padrinhos está aí atrás, pegando esse depoimento. E hoje meu nome, Valéria Palmieri, em breve Soares. O meu sobrenome poderia ser Felicidade e Vitória. 2 perguntas. Quando você ficar 100% pronta, com a sua saúde recuperada 100%, você vai continuar fazendo ultras? E a segunda pergunta é: o que te levou a você a amar, se apaixonar pelas ultras? Ok. Vou começar pela segunda pergunta. Como aconteceu a outra maratona na minha vida? Esse amor louco que eu tenho. Eu sou apaixonada por outras. Enfim, foi assim, gente. Eu vou depois ceder algumas fotos desses momentos para o Jorge, para que vocês acompanhem. Eu corro desde a época de pouco antes da minha filha nascer. Ela tem 12 anos, já devo correr há uns 15, talvez, 16, no máximo. Enfim, eu corri tão feliz quando eu descobri a corrida, porque numa academia você está ali em 4 paredes, sabe? E quando você sai e pega um retão do lado da praia, ou do lado da calçada, ou no areião, ou numa pista, ou numa montanha, é você, o som dos teus pés, o teu contato ali com Deus. Esse é o meu momento de contato com Deus, a minha corrida, o meu treinamento. E, meu Deus, eu sou apaixonada por isso. Então eu comecei a fazer provas pequenas, corria fantasiada para minha filha. Eu fiz todas as princesas, repito, todas as princesas
E todas as heroínas para minha filha. Todas. Me comprometo a mandar fotos para vocês. E consegui alguns pódios, sim, de provas de 5 quilômetros, de 10 quilômetros. Embora eu não seja velocista, nunca foi meu forte, sou boa em resistência. Mas não era aquilo. Chegou um certo tempo da minha vida que eu falei, ainda não é isso. Ainda não é isso. Enfim, me convidaram para se apoio numa ultramaratona. Um amigo ia fazer uma prova de 24 horas e ia precisar de um apoio. Eu não sabia nem o que era isso. Apoio, eu vou estar numa rotatória, galerinha. E eu vou precisar de alguém que leve uma fruta, uma barrinha de cereais, um pouco d'água, um pouco de suco, enfim, que recarregue a minha mochila, que me traga um caixinho de uvas, que me leve um sanduíche, que me leve um pouquinho de purê de batata, que tal? Porque eu vou estar rodando 24 horas. Falei, beleza. Fui. Esse momento foi um divisor de águas da minha vida. Assim que eu pisei com os 2 pés e me vi no meio daquela elite, no meio dos gigantes, entenda, minha gente, com isso eu não estou desmerecendo, pelo contrário, eu estou enobrecendo a corrida. Provas de 5, 7, 10 quilômetros, 21, 42, todas são conquistas nossas. Todas são linhas de chegada importantíssimas, onde você passo a passo conquista aquilo. Isso tem um valor. Não estou negando isso. E vivi tudo isso, por isso posso falar. Mas a ultramaratona é um tipo de amor que você se apaixona de cara. Ou você ama de cara, ou você odeia de cara. Porque são loucos, gigantes, rodando 6 horas, 12 horas, 24 horas. E lá vão eles, e eles não param, e eles têm câimbra e dó. E veio o sol, foi embora o sol, veio embora o sol, veio a lua, e veio o sol, e eles estão na pista. O que leva esse povo a fazer isso? E eu me vi nesse meio de louco. Ou você odeia isso, ou você ama. E eu amei. Eu falei, era isso que eu queria. E já sabia que aquele era o meu amanhã. A prova acabou, passou, aconteceu. A seguir, eu fiz uma prova em Igaratá. Era uma prova de montanhas. E eu consegui uma 4ª colocação lá. Prova de montanha rústica. Quem já fez sabe do que eu estou falando. Pedreira, bro. 4ª colocada. E não era aquilo que eu fazia sempre costumeiramente. Estava presente lá Fernando Nogueira, responsável pela Ultra Runner Eventos. E Paola Nogueira, filha dele. Pessoas fantásticas que eu também admiro muito e que me ensinam muito nessa área, a quem eu devo muito também. Enfim, passou a prova de Igaratá, pintou uma prova em Valinhos, aonde eu fui convidada novamente para dar um apoio, para dar uma força. Lá fui eu. Eram 24 horas, 12 horas de Valinhos. 12 horas de Valinhos, exato. Certeza. Uma prova que largou às 8 da noite e terminou às 8 da manhã. Chegando lá veio o Fernando Nogueira falar comigo. Eu conheço você. E eu. Tá bom. Me conhece? Deve ter sido aí de correr com o grupinho do memorial, que eu sou convidada, que eu venho fantasiada, deve ter sido de tal prova. E ele pra mim, não. Eu te vi em Igaratá e eu te vi naquele pódio. Como é que você faz uma prova rústica, de montanha, daquele gabarito, e não faz uma prova minha? E eu, tá louco? Uma outra maratona, eu nunca pensei em fazer isso, não, imagina, não dá. E ele me convidou a participar daquela prova. E o povo, ela vai. E eu, eu vou. E fui. Sem pretensões, sem preparo, sem pressão, sem esperar, sem hora, sem tempo, sem documento. Fui. Quer dizer, sem documento não, mas porque eu fui inscrita na hora. E lá fui eu. Patinha, crua, não sabia nada, a não ser o que eu tinha visto até então, de ultramaratonas. Lá fui eu. As 3 primeiras horas da prova eu liderei a prova.
Até que chegou alguém mais cascudo, mais curtido, na praia de ultramaratonas, alguém que fazia isso há muitos anos. Valéria, para, diminui, vai se hidratar, vai comer, vai se hidratar, porque isso só vai acabar de manhã. Eu ouvi a voz da razão e fui administrando meu ritmo. Eu tenho um ritmo bom e uma resistência boa. Larguei 8 da noite. No meio dos gigantes, dos homens de ferro e das mulheres de ferro. Eu ali entre eles. Yes! Não fui eu. Eu cheguei antes do sol na pista. Amanheceu, deu 8 horas da manhã e aquela coisa daquela música, tema da vitória, e o povo me abraçando na chegada, aquele tapete vermelho, coisa linda. E as pessoas abrem espaço para você passar e se cutucam e apontam na tua direção. Eu só tenho 1,59 m, mas ali eu tinha 2,5 m. Perdeu Shaquille O'Neal, 2,5 m. Todo mundo olhando e só quem viveu essa experiência de cruzar uma linha de ultramaratona vai entender o que eu estou falando. Vai entender que é um amor louco, absurdo, que nasce ali dentro de você, inegavelmente. Ali eu fui consagrada ultra. Eu terminei a prova com homens e mulheres de ferro que fazem isso há muito mais tempo do que eu. Era a minha primeira. E ao final, surpreendentemente, me chamaram para o pódio geral. Eu fui 4ª colocada geral. Tatuei, está aqui na minha canela, esta façanha. Eu tinha feito em 12 horas, 82 quilômetros, 350 metros. Nunca tinha feito isso na vida. E ali nasceu o grande segundo amor da minha vida. Ali. Enfim, a ultramaratona é assim, minha gente. Ou ela acontece para você e te sequestra para sempre, e te ganha para sempre, ou você não se dá e não gosta daquilo, e prefere provas de velocidade. Ok, também é louvável o que você faz, fantástico, mas a ultramaratona é esse tipo de amor insano, pelo qual eu viverei o resto dos meus dias. E respondendo à primeira pergunta que ele fez, se eu pretendo voltar, veja só, embora eu já esteja no meu peso, parece até piada o que eu passei para vocês, quando vocês verem as fotos, vocês vão ver, vai parecer piada o que eu estou falando. A médica já me liberou e já me autorizou a fazer as caminhadas. Estou fazendo caminhadas, fiz aí 7 quilômetros um dia desses, andando. Vai vendo a importância do seu histórico atlético. E estou caminhando. Assim que ela me liberar, eu só tenho um recado. Pódio 1. Estou voltando. É isso aí. É um prazer estar com vocês. Espero que tenha sido de grande empréstimo esse depoimento, para que vocês também se cuidem muito mais, se preservem e amem e abracem a causa de vocês, aquilo que vocês fazem. É Deus no controle sempre, e você fazendo aquilo que cabe a você, a sua parte. E aquilo que você me falou, que para quando terminar a corrida, não fazer o quê? Não ficar com o corpo molhado com a camisa? Fala essa parte. Sim, exatamente, minha gente. Terminou a prova, terminou o treino puxado, terminou, tira a peça molhada, tira a camisa molhada, tira, se enxuga, põe uma peça seca. Não fique com tecido molhado no seu peito, nem nas suas costas. É um toque que eu dou. Não vou mais marcar touca com isso. Terminando um treino, terminando uma prova, se enxuga, põe uma pecinha seca, ok? A casa agradece. É isso aí. Agora vamos falar com o Fábio, que está ali, ó, futuro esposo da Valéria Palmieri, que também viveu um pouco dessa saga aí. E aí, Fábio? Também tá ali a Ranieri, né? Rayane, desculpa. Oi, sou minha filha linda, mamãe. Vem cá, filha. Fala aí, Fábio. Senta aqui entre os dois campeões. E aí, Jorge? Foi um prazer estar aqui sendo entrevistado por você.
por essa figura aí, por esse monstro Que isso? sagrado das ultras aí. É um prazer inenarrável te conhecer. Apesar que não é a primeira vez, né? Nós nos conhecemos assim de vista, foi na corrida do Soldado do Bop, né? Eu olhei ele assim e tal, você eu conheço aquele cara não sei da onde e tal, porra, é do grupo dos outros. Aí, pô, nos conhecemos assim de vista, trocando olhares e tal, pedi para tirar uma foto minha lá. Aí criou mais o vínculo, ficou mais estreito, né? E agora, né, fazendo as ultras aí pelo Brasil, a gente vai se conhecendo mais, vai trocando zaps, né, e-mails, faces, né? Então é um prazer realmente do coração ser entrevistado por essa figura simpática, humilde. Pô, todos têm um apreço muito grande. Eu vou, em poucas palavras, né, narrar aqui o que eu passei sentindo do outro lado, né, o que ela viveu, né, passou esses 45 dias, né, desde a via cruzes dela no posto de saúde até a internação pelo coma, né, e a alta definitivamente. Bom, a gente se conheceu em Paraty, né, uma corrida lá em Paraty, e conversamos ao longo da corrida. Eram 18 quilômetros, né, de montanhas, descidas, retas. Tinha muito assunto para colocar em dia nesse percurso. Então nós conhecemos melhor e tal, trocamos telefone, e ela em Santos e eu no Rio de Janeiro. E ao longo desse tempo fizemos várias provas, né, muitas duras, outras nem tanto, muitas de nome, outras nem tanto, mas tivemos uma parceria, né? Montamos uma parceria cujo o interesse era nos divertir sempre, e um troféu era consequência dessa diversão e desse rendimento. E assim foi feito. Nós fizemos muitas provas de montanhas, né? E nessa de Morungaba especificamente, eu tô com a camisa aqui porque ela ficou marcada na minha vida por ser uma prova dura. É do Fernando, né? E eu sou Fernando Nogueira. Uma prova dura, nunca tinha feito uma prova dessa com essa distância de 50 km. E ela já vinha resfriada, já quase um mês, um resfriado mal curado, maltratado, né? E ela se propôs a fazer essa prova junto comigo. E ao longo desse percurso, né, logo de cara já pegamos montanha, já pegamos subida. Mal largou, uns metrinhos à frente, já pegamos subida. E ela, porra, papai, devagar, porra, o ar aqui tá pouco. Mas eu tô achando que é um resfriado normal, porque já fizemos outras provas também de montanha, né, de Penedo, né, Resende, e eram provas duras também, e elas também já estavam com resfriado. Então eu não dei tanto valor assim o que ela estava me falando, porque eu já corria com ela resfriada e via que o rendimento dela era bom, né? Mas nessa especificamente ela já estava maltratada, já estava com os pulmões comprometidos, né? Então eu forcei um ritmo que ela não estava dando para acompanhar. Por isso que eu me senti um pouco culpado, porque eu não soube reconhecer quando ela estava pedindo, né, aquele socorro, aquela ajuda para eu, né, maneirar um pouco no ritmo. Mas tocamos o barco, né, apressando ela nas subidas e descidas, a gente ia soltando freio, nas retas queria puxar, porque a prova de montanha todo mundo sabe que, pô, a noite cai rápido e esfria também muito rápido, muito forte o frio. E pensando no resfriado dela, eu estava apressando mais o ritmo por causa disso, para a gente terminar antes do anoitecer. Mas ela fez muito sacrifício, né? Como ela falou, fez um tempo além do que a gente estava pensando em fazer, devido a essas subidas, que eram muitas subidas realmente, eram subidas duríssimas, muito duras. Então terminamos a prova, né? Premiação, ela foi terceira colocada na categoria, eu fui o quinto, né?
a premiação, fomos para o hotel, tomar banho, tirar aquela roupa molhada e tal, e nos alimentarmos. Descansamos, dia seguinte fomos esperar a hora do regresso, né, na rodoviária, e chegamos em Santos à noite. O tempo mudou ao longo do caminho, esfriou bastante. Chegamos em Santos, uma chuva torrencial, né, e essa friagem, né, com essa chuva agravou mais ainda aquela gripe que estava acometendo ela na corrida e anteriormente à corrida. Aí eu fiquei mais um dia com ela em Santos e no dia seguinte vi para o Rio. Deixei ela lá bem e tal. Foi só chegar no Rio de Janeiro, ela começou a tossir, né, perda de fome, né, calafrios, febre interna. Quer dizer, a gripe já estava se agravando, né, internamente. E corre para posto, como ela relatou, corria para posto de saúde, era nebulização, ficava no soro porque não se alimentava direito, né, e assim ia, um dia melhorava, 2 dias melhorava, e ao terceiro corria, e eu aqui, né, preocupado porque não estava lá ao lado dela, e foi assim 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, quando que a irmã dela bateu o pé e falou: não, isso aí não é normal, isso não é resfriado normal, vamos no posto de saúde lá ver isso aí e tal. E ela teimosa, né? Não vou, tô bem, tô melhorando. Pô, isso porque mês de junho teríamos uma prova de ultra mais dura do que essa, que seria o UAI, né, dia 30 de junho. Né, ela não queria perder porque seria a minha primeira UAI, seria meu diplominha, minhas asas, né? Então ela não queria ficar longe. Mas estava tão sério, tão complicada a situação dela, que ela mesma reconheceu que não teria condições físicas de fazer essa UAI. Então ela me propôs que eu adiasse, né, trancasse a matrícula e fizesse no outro ano. E prontamente eu atendi. Não, tu tá certo assim, eu ia propor isso a você realmente, porque não está em suas melhores suas condições físicas. E não tem o porquê de fazer essa prova assim, com esse seu estado. Então lá trancamos a matrícula, a inscrição lá na UAI, e ela foi se dedicar ao tratamento. Foi quando, de resfriado, foi princípio de pneumonia, anti-inflamatório, né, outras medicações, mas não estava cedendo, né, a bactéria não estava cedendo todo esse tratamento de antibiótico, né? Então foi necessário internar para ter um tratamento mais efetivo, mais forte, né? Aí eu decidi partir para Santos, né? Meado de junho, decidi partir para Santos, ver como é que ela estava pessoalmente, porque só pelo zap, né, não estava dando para ter a noção, a dimensão exata do que ela estava passando. Só via a foto que ela estava batida, estava emagrecendo, não estava comendo, e aquilo foi me consumindo a ponto de eu não ter que ir lá. Aí, larguei meu trabalho, fiquei uns 3, 4 dias fora e fui lá visitá-la. E estava na enfermaria normal, né, tomando soro, né, no oxigênio, e eu bateu um sentimento de culpa, né, achando que eu fui o culpado dela estar ali naquele leito ali e não ter respeitado o limite dela naquela situação, né, que se encontrava na corrida. E eu fiquei com a consciência meio pesada, né? Vi a mãe, a irmã, os familiares, foi correr, né? Foi correr, não era para ter corrido, não sei o quê. Mas eu agasalhei, fiquei quieto e conversando com ela, vi que estava bem. Voltei outras vezes, né, os dias que eu fiquei lá, e ela estava bem. Quando eu voltei para o Rio, no último dia, eu voltei, foi só chegar no Rio, soube da notícia que ela estava na UTI, né, que ela estava muito agitada pela falta de ar, que não estava conseguindo respirar normalmente, né. Aí foi que eu soube que entubaram ela, né, oxigênio, e estava na UTI, não poderia receber visitas, só poucas pessoas, e mesmo assim
pelo vidro, não poderia tocar, não poderia entrar no quarto. Aí começou meu desespero, aí começou minha via cruzes, começou meu, né, pô, por quê? Pô. Mas imediatamente eu sou um cara muito religioso, né, tenho Deus na minha vida. Aí eu comecei a fazer orações, né, colegas meus que frequentam a igreja, né, da rua, do trabalho. Quem eu conhecesse que frequentava a igreja, eu pedia oração, pedia força, né, botava na corrente lá. Então todos, né, iam fazendo, corredores ou não, iam fazendo a sua oração do seu jeito. Pessoal que não era evangélico, era católico, tinha a sua oração, tinha a sua religião, torceu por ela e foi fazendo isso, né, uma corrente que foi se multiplicando. Os amigos corredores de Santos também ajudaram bastante, né, amigos dela que eu não conheço, que eu espero um dia conhecer e agradecer também, né, e foi se alastrando de tal maneira que teve até a corrente de oração fora do país, né, que soube também através de grupos dos corredores, do Zap, também fez a sua corrente. E toda vez que eu mantinha assim, informação era pela irmã dela, né, a Vanessa. Então ela que me dava informação a respeito do quadro médico dela. E não era nada mal, não era nada bom, né, melhor, não era nada bom. Cada noite que eu ficava sem informação, que ela tinha que estar na enfermaria cuidando da irmã, às vezes ia para o curso, aí esquecia de mim aqui para dar notícia, eu ficava desesperado, atrás de novidade, de notícia, de informação, e não tinha. Aí eu ficava, pô, será que aconteceu alguma coisa mais séria e ela não quer me passar? Será que, pô, sempre esperava algo pior, mas Deus é tão bom que foi, né, trabalhando, né, cada noite, cada dia era uma vitória, né? Então Deus foi agindo, né, nas orações, né, nas correntes. Ele foi agindo, foi trabalhando em silêncio. E tinha dia que melhorava, não, ela deu uma melhora, ela mexeu o braço, ela teve mais calma, não se debateu tanto, e até o ponto que os médicos resolveram tirar aos poucos a sedação, né? Foram tirando aos poucos, aí como ela se comportava. Aí ela no começo ficou um pouco agitada ainda e tal, aí eles sedavam novamente, ela voltava a dormir, até que aos poucos, mais à frente, ele foi tirando, ela foi ficando mais calma e foi tirando, até que tirou tudo. Tirou tudo, até porque a pessoa entubada não pode ficar muito tempo entubada, senão, né, acarreta alguns problemas aqui na garganta, né, no esôfago. Então tinha um tempo que tinha que estar entubada e tinha que tirar a intubação. Tirou, estava mais tranquila e tal, ficou na boa, voltou para a enfermaria, voltou à alimentação. E foi isso, foi uma melhora assim, progressivamente, né, Deus trabalhando. E o que eu posso dizer é que eu passei noites sem dormir, sem treinar, não treinava mais, ficava sem motivação, já que nós corríamos e treinávamos juntos, então não tinha mais motivação para treinar, até saber que ela estava já com alta, né, para vir para casa, né. Aí foi que eu comecei a me animar, a retomar meus treinamentos, fazer minhas corridas que tinha já no calendário já marcado. Mas, pô, toda noite antes de dormir, eu dobrava meu joelho na minha cama ali, pedia Papai do Céu, orava, conversava com ele. Uma conversa tipo pai e filho, né? Assim, pô, Deus, o Senhor me apresentou ela, me colocou ela na vida dela, lá na minha vida, por que ela está passando por isso, porque eu não aceito o Senhor tirar ela de mim, não aceito, pô, algo pior na vida dela, na nossa vida, pô, não aceito. Pô, foi quando eu fiz um propósito com Deus, né, de tanto pedir, de tanto questionar,
fiz um propósito com Deus no dia em que ela estava assim, quase que desenganada. Ele deu 72 horas, né, para ela dar um levante, né, ia dar uma medicação mais forte para dar uma melhora na imunidade dela, que estava muito baixa, né. Aí eu senti que tocou para mim, tipo assim, porra, sua mulher tá morrendo ali, cara, porra, o que tu vai fazer? Tem que tomar uma atitude mais enérgica, porra, sua oração é bom, mas não tá dando resultado, porra, tem que tomar uma atitude mais emergente. O que você vai fazer? O que tu pode fazer? Na minha consciência, né? Ninguém falou isso não, né? Eu, minha consciência, Deus falando comigo, eu falando com Deus, porra. E aí eu fiz o propósito com ele. Deus, se o Senhor realmente quer ela na minha vida, eu na vida dela, se nós estamos juntos, é para um propósito do Senhor, então que o Senhor faça a sua obra e traga ela de volta sem sequela, normal, do jeito que ela era, alegre, correndo, brincando, né? Que não venha nenhuma sequela física, porque ela estava em coma há muito tempo, então poderia acarretar alguma sequela, como realmente ficou, mas foi mínimo. As mãos dela não fechavam, né, os dedos não dobravam, então isso foi de menos. Com a fisioterapia no leito mesmo, deitada, muita movimentação, não podia nem pegar um telefone, nem um talher para se alimentar, porque os dedos não fechavam, a mão não fechava. Mas isso ela tirou de letra. E eu doido para ir lá visitar e tal, mas não adiantava nada, né? Aí Deus atendeu o meu propósito, aceitou de coração. Acho que no momento que eu... Não estou dizendo que as orações não surtiram efeito, pelo contrário, somaram ainda mais, né, junto ao meu propósito, né? Que só eu e Deus, né, e algumas pessoas sabem do meu propósito. Né, vou ficar um bom tempo sem fazer algo que eu gosto, que eu costumo fazer, né, após as corridas, após os treinos, que nós costumávamos fazer, né, sempre depois das corridas e dos treinos, era o nosso momento de lazer. Né. Não, acabou ali, Aí, é um voto que ele fez, a Deus, um costume, uma rotina, uma atitude que a gente tinha colocado na dupla. A bronca mole. Mas foi um sacrifício da minha parte pelo fato de eu ter só fazer isso, entendeu? Aí é um sacrifício para mim, não que não seja uma coisa que não dê para fazer, que é uma coisa fácil e tal, mas para mim, que é a única coisa que é o nosso lazer, tornou-se uma dificuldade assim, mais pesada. Mas também nada que comprometa, nada que me sacrifique. O resultado está aqui. Né? Antes dela apresentar melhora de imunidade, né? Ela já estava fazendo já esse propósito, estava colocando em prática. Então ele viu que era de coração realmente, que eu estava disposto a fazer tudo para resgatar ela. Eu acho que subiu uma velocidade, né, pace de 1 minuto, né, por anos-luz, e ele acolheu esse propósito e fez a parte dele lá em cima e mandou ela descer. Não, desce que não é tua hora, tu já passou por muita coisa lá no Vale das Sombras, lá da morte, agora você vai curtir sua vida com o seu amado aí, vai viver muito ainda, porque eu espero viver mais 50 anos aí, mais 50 e pouco. E falei assim, pô, você vai comigo ou então, pô, você vai na minha frente, porque nós temos que viver aí mais de 100 anos. Pô, e vamos, né, espalhar essa alegria aí, temos um propósito, né, espalhar essa alegria aí e espalhar, né, a palavra de Deus, né, esse testemunho, que ela é um testemunho vivo, e eu desse lado de cá vivenciei com ela à distância, claro, mas foi uma luta, né, diária, por toda noite, quando o telefone tocava,
quando não tocava, era aquele desespero, será que é notícia ruim? Será que, pô, tem alguma coisa por trás que não querem falar comigo? Era sempre uma dúvida. Até o momento que nós nos falamos pelo Zap, que ela podia falar já estava já espertinha. Aí nós nos falamos pelo Zap, ela na cama lá, magrinha, pô, cabeção, mas estava comendo, estava brincando, era aquela Valéria que eu conheci. Então eu falei, tá bom, tá melhorando. Então foi o pontapé para eu também mudar também a minha vida aqui, fazer a minha retomada do não tinha parado e dar continuidade. E hoje ela está aqui ao meu lado, né, ouvindo o meu relato, né, tudo que eu passei longe dela, junto com minha filhota aqui, que veio brinde. Aqui. Então é isso aí. Agradeço vocês pelo depoimento. Pessoal, então com a saúde não se brinca, certo? Então, atente para o conselho da amiga Valéria aí, certo? E não dê chance para a saúde, porque nem eu sabia disso, entendeu? Desde o ano passado que eu não dou mais mole acabou a corrida, tira a camisa e bota a camisa seca e não dá mole, certo? Agora vocês vão ficar com as fotos dela antes, depois que ela no hospital e agora, como é que ela está. Valeu? Faz o seguinte, compartilha esse vídeo para que outros corredores, outras pessoas também não demolem. Valeu? Obrigado. Fica as fotos agora.